A gente vai exibir novamente esta reportagem. Nesse momento, vamos então para uma entrevista ao vivo, porque o Plano Safra foi anunciado e a satisfação do setor não foi unânime. A reclamação mais ouvida entre os produtores é que a taxa de juros deve pesar no bolso. Quem analisa para a gente esse cenário de vantagens e desvantagens é o economista César Bergo. Olá, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar com vocês aí. Satisfação é nossa. César, o anúncio era esperado, mas parece que foi realmente frustrante para alguns segmentos que esperavam realmente um volume maior. E, além disso, a questão realmente da taxa, embora o governo defenda que houve ali uma engenhoca, vamos dizer assim, para que realmente pudesse reduzir essas alíquotas, não teve como, né? Você tem a questão da equalização de taxa, mas o problema que, alegado pelo Ministério, é que você teve os cortes contingenciais do governo e, então, o Plano Safra veio bem abaixo do que se esperava. Então, o que a gente aguarda, de fato, é que haja esse impacto aí para os produtores, sobretudo em função de taxa de juros também, que veio relativamente elevada. Então, comparativamente à safra do ano passado, nós tivemos nem inflação coberta, né? Em termos de volume e em termos de taxa, você tem a alegação do próprio ministro de que a Selic hoje está em 15%, que o ano passado estava em torno de 10% e que houve um aumento na taxa em função disso. E os volumes também não foram satisfatórios, vamos dizer assim. Você tem aqueles agricultores e pecuaristas que dependem do Pronamp, ele também teve uma certa redução. Agora, de qualquer forma, veio bem aquém das expectativas dos produtores e não tenha dúvida que vai criar algum problema sim, viu, Fábio? Há pouco vimos, inclusive, a fala do deputado federal Sérgio Souza, que conhece muito bem esse setor, né, como produtor e também como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele citou a questão também de alguns serviços, como, por exemplo, o Moderfrota, né, que tenta aí renovação do maquinário, mas houve aí um acréscimo de 11,5% para 13,5% neste atual Plano Safra, o que pode realmente dificultar a aquisição de outras máquinas mais modernas, isso acabar atrasando realmente alguns setores que precisam dessas máquinas mais capacitadas aí para a colheita, inclusive para reduzir os prejuízos nessa colheita, né? A questão de custeio, né, veio num volume um pouquinho maior do que o ano passado, investimento também não é suficiente, e você tem toda essa necessidade de repor não só a questão de maquinário, como os insumos também. E você tem a dificuldade porque essa taxa nesse nível vai, de fato, criar muitos problemas para a gestão financeira, mesmo porque o próprio governo diz que haveria crédito para as cooperativas também, e parece-me que não veio na altura necessária para cumprir, pelo menos, as necessidades, né, desses setores. Então, vai exigir parte dos gestores, sobretudo dos produtores, muita paciência e o volume não é suficiente e vai ter que buscar realmente aquela questão do crédito privado. Lembrando que você teve toda aquela questão envolvendo as LCAs, né? Também com aquela ameaça de aumento de imposto de renda, embora não afete a captação em 2025, isso pode criar um problema na sequência para esse setor, porque depende, quando vai passando a situação e a dependência desse crédito privado vai aumentando cada vez mais, porque o governo não se mostra suficiente nos planos que ele está, de alguma forma, apresentando para fazer frente às demandas. Nós temos um recorde de safra esse ano, e realmente o valor é muito menor comparativamente a 2024 e 2023 também. Então, esperamos que, de fato, haja um bom senso das autoridades, possam rever isso e alocar mais recursos para essa atividade, viu, Fábio? E com o anúncio do Plano Safra, houve também a divulgação de um item, né, que justamente prevê ali uma certa facilitação para
aqueles produtores que se veem endividados, né? Porventura não consigam aí cumprir o pagamento das parcelas, acabem realmente sofrendo com as mudanças climáticas no campo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ainda há uma certa discussão sobre o perdão de certas dívidas do produtor gaúcho. Quer dizer, foi uma maneira, talvez, de compensar o que ainda não foi feito em socorro aos produtores, na medida, pelo menos, que seria necessário na avaliação deles? Teve algumas iniciativas do governo que foram positivas, como, por exemplo, aumentou a questão das exigências para enquadramento nos programas de governo, né? E também essas questões relativas à compensação de algumas perdas, né? Agora, o volume de recursos destinados ao seguro rural também não é suficiente. Então, nós tivemos agora, recentemente, essa questão no Rio Grande do Sul de novo, né, essas enchentes. Então, os produtores vão precisar de muitos recursos para reparar essas questões climáticas, né? E é preciso que seja rápido, não pode demorar. Então, o Plano Safra ele melhorou alguns aspectos, mas me parece que esse contingenciamento do governo federal pegou em cheio o Ministério da Agricultura e por isso que nós temos essas dificuldades verificadas aí nessas alocações de recursos para esse setor tão importante para a nossa economia. Como após a nossa entrevista vai ser exibido, né, o presidente da Sociedade Rural Brasileira entendeu que alguns itens o governo soube pesar justamente por causa da proximidade com a COP30. Você acha que isso pode melhorar a nossa imagem? Ou então foi uma forma, inclusive, de uma manifestação, já que a União Europeia resiste a alguns produtos alegando desmatamento? Seria uma forma, talvez, de levar, aliás, aos estrangeiros que realmente nosso agro é mais compromissado com o meio ambiente? Não tenha dúvida, né? Não é só para os estrangeiros, para nós também, né? A gente vê que é um setor que, de fato, tem se empenhado para cumprir todos os protocolos ambientais. Isso tem, lá fora, sido visto positivamente, independentemente de COP30. Esse setor é um setor bastante ativo e preocupado com esse tipo de situação. Então, eu vejo que, na medida em que o produtor rural ele consiga passar essas informações para os nossos consumidores, não só nacionais como internacionais, o Brasil só tem a ganhar. E nós temos visto a melhoria, mesmo da safra esse ano, é decorrência dessa preocupação com o meio ambiente. Agora, não tenha dúvida de que você alinhando a posição do Brasil como um bom vetor de respeito ao meio ambiente, respeito às práticas autossustentáveis, não tenha dúvida que tem a ganhar não só a agricultura, ganhar a pecuária, mas também todo o país e a economia. E nós estamos vendo aí, o setor é responsável pelo grande crescimento da economia nesse primeiro semestre. Não fosse ele, nós estaríamos realmente numa situação bem mais difícil. Portanto, é alinhar essas questões ambientais, essas questões de autossustentáveis, à produção. Eu acredito que o nosso produtor é responsável, sim, e vai continuar observando. E isso acaba naturalmente passando para o investidor estrangeiro na compra de produtos nacionais, viu, Fábio? Tá aí. Só para reforçar, então, nesse atual Plano Safra saiu de 8% para 10% a taxa de juros. A questão também da agricultura familiar, só para a gente fechar, você acha que realmente o produtor que vive e que abastece as cidades brasileiras, que é esse agricultor familiar, ele consegue ter acesso diante mesmo de uma taxa menor em relação ao empresarial, mas assim mesmo mais alta que a edição anterior? O volume de recursos destinados a esse segmento de agricultura familiar foi maior esse ano, em termos de produtor médio, grande produtor. Agora, o grande produtor, o médio, ele tem acesso a outros mercados financeiros, né? A gente sabe muito bem a questão de opções futuras, né? Mercado de capitais. Já o produtor pequeno, ele não tem acesso a isso, então ele precisa de um apoio maior, né? Isso acontece no mercado financeiro. Muitas vezes o governo, através da CVM, ele protege o pequeno investidor. O grande investidor, ele tem outras alternativas. E acontece também na produção agrícola e pecuária, né? Grandes empresas, elas não precisam nem do governo, muitas vezes. Embora utilize um BNDES, a gente vê isso, mas o pequeno produtor é fundamental esse apoio
não só do ponto de vista técnico, né, assistência técnica, como também financeiro. Isso está acontecendo e o fruto disso é a melhoria não só da qualidade do produto, mas também da inflação, porque acaba produzindo mais, atendendo o mercado. E esse produtor, ele é tipicamente um produtor local. Ele produz para consumo da própria população urbana. Então, é fundamental essa ajuda que está sendo destinada a eles. E também a questão do seguro, é preciso também que tenha uma atenção especial, porque nós sabemos as dificuldades do pequeno produtor de conseguir desconto, de conseguir preços melhores em função da pequena quantidade que eles consomem em termos de insumos. Portanto, a cooperativa é importante nesse momento também para auxiliar, e não temos dúvidas que esse aspecto que você mencionou de volume de recursos para esse tipo de segmento de pequeno produtor é fundamental, Fábio. Tá certo, César Bergo. Vamos ver como é que vai ser colocado na prática, né? Esse plano realmente, e o volume que realmente vai ser acessado diante, talvez, de obstáculos como a taxa de juros mais elevada. Muito agradecido e até a próxima oportunidade. Fábio, estamos à disposição e um grande abraço para vocês, tá Um bom? abraço.